Olá, hoje, terça-feira, 7 de janeiro de 2025, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje, primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Palavra de Deus. São João vem falar para mim e para você, caríssimos. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Então, como é que o amor de Deus se manifestou entre nós? Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, começar pelo final. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela fala que é próprio do amor abaixar-se. E quando contemplamos o amor da Santíssima Trindade para conosco, a gente percebe esse movimento de abaixar-se por amor. Deus Pai, Criador, se abaixa para pegar o barro, soprar o hálito da vida e criar o homem. Depois se inclina para da costela de Adão criar Eva. Então o Senhor se abaixa para nos criar. Do nada nos faz existir para a eternidade. Mas os nossos pais pecaram. E aí Jesus, o Verbo, o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a razão organizacional de todo o universo, pelo qual tudo foi criado, as coisas visíveis e invisíveis, como nos ensina Colossenses capítulo 1, versículo 16. Jesus, não olhando a sua condição divina, se abaixa, submete-se à condição humana, assume todas as nossas dores, assume todos os nossos pecados e, como vítima, repara todos e cada um dos nossos pecados, da humanidade inteira. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então Jesus morre na cruz, assume a condição humana, com exceção do pecado,
Só não assume o nosso pecado no sentido de pecar, mas toma para si todos os nossos pecados, as nossas dores, e morre na cruz. Ressuscita ao terceiro dia. E antes de subir aos céus para ocupar o seu lugar de rei, ele promete que não nos deixará sozinhos. E aí a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, se abaixa em Pentecostes, na presença de Nossa Senhora e dos apóstolos, ou seja, a igreja nascente. O Espírito Santo se abaixa e desce sobre a igreja. Veja, o movimento de amor é um movimento, como nos ensina Santa Teresinha, de abaixar-se. E por vezes a gente não ama quem está dentro da nossa casa porque a gente não quer abaixar-se para amar. Não quer vencer o nosso orgulho, não quer submeter a nossa vontade ao bem comum, não quer ceder, não quer fazer renúncias. A gente quer elevar-se. Fazemos as coisas e buscamos o elogio, porque no fundo, nós estamos preocupados em sermos reconhecidos, de certo modo, em sermos servidos. Mas veja, a Santíssima Trindade nos ensina que é próprio do amor abaixar-se. O Pai abaixou-se para nos criar, o Filho abaixou-se para nos salvar e abaixa-se todo dia a pequenez da Eucaristia, a vulnerabilidade da hóstia consagrada. O Espírito Santo abaixa-se não somente em Pentecostes, mas em todos os sacramentos da igreja. Quando somos batizados, o Pentecostes acontece em mim e em você. O Espírito Santo é a vida da igreja, é esse mover do amor de Deus. Então a Santíssima Trindade está nos ensinando que para amar é preciso inclinar-se para a necessidade do outro. E por vezes a gente quer dar ao outro aquilo que a gente quer dar, e não o que o outro precisa, e não o que o outro quer receber. Por vezes a gente adequa o nosso serviço para aquilo que a gente quer dar, e não efetivamente para a necessidade real do outro ou dos outros que vivem próximos a nós, dentro da nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, a nossa paróquia, da nossa comunidade, do nosso grupo de oração. Então é preciso pedir ao Espírito Santo essa graça, que com o nosso próprio esforço, as nossas próprias forças, nós não conseguimos. Nisto consiste o amor de Deus. Como é que o amor de Deus se manifestou entre nós? O seu Filho único deu a vida para que tivéssemos vida por meio dele. Então, o verdadeiro amor, a virtude da caridade, é tudo fazer por amor a Deus, mas veja, por uma retribuição a Ele que nos amou primeiro. E esse amor precisa ser esse amor de Deus. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus. Então não é apenas praticar atos bons, mas é amar com o amor com que Deus nos ama, nos gastando pelo outro, mortificando por vezes os nossos pecados, as nossas limitações, para que o outro seja servido, não contando as moedinhas de esforço, de sacrifício, de renúncia. Veja, tudo que merece ser conquistado requer esforço e sacrifício. Nós precisamos conquistar almas e corações para Deus pelo jeito que a gente vive, o modo que a gente ama, o modo que a gente serve, porque amar é servir e servir é amar. Agora é preciso ter esse olhar sobrenatural. É preciso entender que precisamos da graça do Espírito Santo para amar com esse amor com que Deus nos ama. Esse amor que não tem medo de sacrificar-se pelo outro.
E não é necessariamente dar a vida em um instante, mas é dar a vida diariamente, na lida do dia a dia, sendo generoso, bondoso, perdoando, cotidianamente perdoando, quantas vezes necessário for perdoando, aprendendo a perder para o outro, não querendo ter razão sobre tudo, fazendo as renúncias necessárias para que o outro se sinta cuidado, amado. E isso não é para quem está num outro país, mas é para quem está próximo. É amar ao próximo. E o modo como nós nos amamos é o modo como as pessoas reconhecerão que não somos discípulos do mundo, que não somos discípulos de nós mesmos, mas somos discípulos da Santíssima Trindade, do Pai que abaixou-se para fazer-nos existir, do Filho que abaixou-se para nos salvar e abaixa-se todos os dias a pequenez da Eucaristia para nos alimentar e nos configurar a Ele, o Espírito Santo que abaixou-se para purificar os nossos sentidos e santificar a nossa vida. Aprendamos da Santíssima Trindade. O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 6, versículos 34 a 44, narra a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Quando Jesus olha aquela numerosa multidão e tem o quê? Compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Diferente de nós, nós temos um pastor, nós temos um Senhor, nós temos um Rei, é Jesus Cristo. Neste tempo de Natal, pós-Epifania, celebremos com a vida. Não somos ovelhas sem pastor. Não caminhamos aleatoriamente nesta vida. Entendemos que, compreendemos, reconhecemos, confessamos que Jesus Cristo é nosso Deus, é nosso Rei, é nosso Senhor. E dele provém o que somos, o que temos, o que fazemos. Assim como Jesus operou o milagre de multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, e 5.000 homens alimentados, restaram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes, como narra o Evangelho de hoje. Veja, é esse Deus de milagres que opera os milagres na vida daqueles que creem. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo esta fé de que nosso Deus é o Deus do impossível, de que nosso Deus é o Deus que vence a morte, de que o nosso Deus é esse Deus que não se coloca distante, mas se inclina à nossa pequenez. Mesmo sendo tão grande, se inclina à nossa pequenez, porque mesmo que a gente não entenda, Ele nos ama incondicionalmente e quer que a gente viva a vida com plenitude. E viver a vida com plenitude não é viver a vida do jeito que a gente quer. Viver a vida com plenitude é viver a vida segundo a palavra de Deus, segundo o coração de Deus, dentro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.